Olá, sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Hoje eu recebo o Leonardo Petrelli Neto. Graduado em comunicação com ênfase em produção de TV e cinema pela Grossman College em São Diego, é também especialista em marketing e gestão com MBA pelo IESE Business School em Navarra, Espanha. É fundador e hoje presidente do Conselho de Administração da DTCom, empresa paranaense pioneira fundada em 99, e líder no mercado corporativo brasileiro de ensino à distância. Como liderança empresarial, atuou junto a associações como a ERP, a DVB, diretor-presidente, ACP, membro do Conselho e também membro do Conselho de Comunicação do Senado Federal. Também constituiu a TVA Curitiba, associada ao Grupo Abril como diretor-geral, e ajudou a constituir a TV Sul, tornando-se presidente da holding, operação que deixou com cerca de 90 mil assinantes em 1990. Ao longo de sua carreira, acumula prêmios e títulos importantes. Isso vamos falar no decorrer da nossa entrevista, mas o mais importante deles, todos com certeza, é o título de cidadão benemérito do Paraná. E, Leonardo, atualmente presidente do Grupo RIC, que ajudou a fundar com seu já falecido pai, Mário Petrelli. Bom, seu currículo é muito grande. Se começar a falar do currículo aqui, a gente vai perder tempo. A gente quer ouvir muito mais da tua história. Obrigado por participar do Canto a Canto. Obrigado, Canto. É uma honra. Eu fico muito, muito orgulhoso de ter sido convidado aqui para usar esse espaço que tem tido uma relevância tremenda no mercado de comunicação e principalmente no mercado imobiliário. Contar um pouco da minha história, né? Eu acho que, mais do que tudo, né, é importante dizer aqui que você, né, tem sido um grande parceiro do Grupo RIC ao longo desses quase ano, né, Canto? Vamos fazer um ano agora. Vamos fazer um ano. Vamos fazer uma festa. Com certeza, acreditando no nosso propósito, né, de gerar resultado, né, o nosso DNA sempre foi no foco no regional e usar da nossa força da comunicação para gerar resultado para a sociedade. E você tem feito isso de uma forma brilhante, né? Você aceitou o nosso desafio, eu aceitei o seu desafio também. Né? Fomos aí impactados, inclusive no ambiente da sua confraria, né? Vamos que eu vi o quanto você tem de peso, né? Eu não tinha essa intimidade, né? Com o mercado imobiliário, como você acabou trazendo e demonstrando aqui para nós. E realmente é uma honra estar aqui com você e usar aí da sua plataforma e da sua audiência para contar um pouco da nossa história. Obrigado. É um prazer, a gente vai falar bastante. Mas eu gostaria de começar, você é uma obra de comunicação. E eu me lembro, vamos voltar um pouquinho ao passado, né? Quer dizer, lá nos idos de 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, eu me lembro que eu assisti aos Jetsons, assisti os Flintstones, e eu não tinha televisão em casa, acho que a maioria não tinha televisão em casa, tinha na casa do vizinho, né, assistir. E os Jetsons, ele falava do futuro, né, e os Flintstones era da Idade da Pedra, né. Então, você lembra do teu primeiro programa de televisão que você assistiu, que você gostava? Bom, então eu fui impactado, né, como garoto, como criança, no tempo da televisão, né? Nós éramos muito influenciados com as séries americanas, né? Com os desenhos animados também, como você está falando, os Jetsons. O Jetson é interessante porque o Jetson ele provocava a curiosidade, né? A inovação, né? E os Flintstones falava como você pode ser criativo, né? De uma maneira presente, né? Que o quase do passado, né? Como era o que eles traduziam, né? No seu desenho animado com o sistema de deslocamento, né? Que os Flintstones tinham, os Jets também. Então, quase chegando lá, né? Eu sempre fui contaminado pela televisão, né? O nosso grupo tem 38 anos, como você falou no começo, a gente na verdade, implantamos o grupo junto com o sonho do meu pai. Meu pai não era um homem estritamente de comunicação, ele era um homem de comunicação, mas não era do mercado de comunicação. Meu pai trilhou a história dele como executivo do mercado de seguros, né? Foi um belíssimo
empreendedor nisso, teve grandes feitos aí, trabalhou na Boa Vista, depois Atlântica Boa Vista, depois Bradesco, foi um grande parceiro do Braguinha, que foi um ícone nessa área, enfim, e fez grandes empreendimentos, mas ele sempre foi um cara tocado por comunicação e sempre nos provocava, né? E até que um dia eu trabalhava na TV Globo, me formei fora, né? Iniciei minha vida como fotógrafo, né? Meu primeiro emprego aqui foi em Curitiba como fotógrafo do Teatro Guaíra, né? Eu fotografava as bailarinas, né? O balé, o corpo de baile do balé. Pegar fogo, teatro. E era na época, uma época muito importante desse teatro, porque ele tinha o Carlos Trincheiras, que era um coreógrafo português, e tinham grandes bailarinos no elenco. Tinha um bailarino que veio da Rússia, outro da América, enfim, é um corpo muito bom e teve vários momentos assim de grande projeção nacional, e eu fui contaminado com isso, era fotógrafo, disso me levou para a imagem, disso virei um provocador, me formei em cinema fora e tal, e vim morar no Rio de Janeiro. Fui contratado pela TV Globo, na época que a TV Globo estava formatando uma unidade dentro da Globo que fazia com que a televisão se aprimorasse na excelência da produção. Então eles estavam trazendo pessoas da área de cinema, né, que tinham uma outra visão, uma outra pegada e tal. Como eu me formei em cinema, eu também tinha feito um programa de comunicação, de produção também de televisão e de rádio nos Estados Unidos. Eu acabei sendo contratado por esse núcleo e tive uma experiência muito rica. Eu fiz aí, junto desse núcleo, eu trabalhei com grandes diretores, Avancini, Guel Arraes, Grisoli, fiz novela, fiz séries brasileiras, fiz Aquele Tempo e o Vento, que foi um ícone. Aí também foi uma das últimas coisas que a gente participou, foi o Armação Ilimitada, que era um programa bastante provocativo, né? Era o Cadu Militerno e o Emílio de Biasi, que moravam junto com o André Beltrão, né? Então era uma coisa, né, que contra costumes e tal, uma coisa muito interessante. Eles eram surfistas, era a ruptura e tal. E, enfim, foi uma experiência muito grande, até que meu pai constantemente me provocava, vamos trabalhar juntos, né? Eu já estava com a minha vida meio encaminhada, trabalhando longe de família, longe de pai e tal, mas aí acabou que ele me seduziu, e foi quando a gente acabou tendo a oportunidade de adquirir as emissoras do Grupo Positivo, que eram 2 rádios aqui em Curitiba e uma televisão no interior do Paraná, em Cornélio Procópio, que estavam, as 2 rádios tinham uma grande presença de audiência, a televisão não tanto, mas o Grupo Positivo precisava vender para, né, de alguma forma se readequar naquela ocasião. E aí, portanto, ele me fez essa provocação, me dando uma participação acionária, troca de trabalho e tal, e foi desafiador. Eu resolvi vir para cá, e aí dali nós começamos o grupo. Então, dali iniciou nós nos afiliamos, né? O Brasil estava naquela ocasião remodelando a estrutura de mídia do Brasil. Tinha acabado de fechar e quebrar, praticamente caçar, né? O governo militar caçou a Tupi, no Assis Chateaubriand, e aí desmembrou as concessões da Tupi em 2 grandes redes. E acabou habilitando 2 grupos novos para ter o domínio dessas concessões, que foi a formação da Manchete e a formação do SBT. Ali iniciou-se, então, o Silvio Santos ficou com uma parte desse espólio, a Manchete com outra parte, e iniciou-se essas 2 redes. Nós nos afiliamos à Manchete aqui no Paraná, e logo em seguida fizemos um movimento em Santa Catarina, onde também a gente começou o grupo lá, e aí através de uma associação que meu pai fez com o cara que tinha, o Roberto Amaral, que detinha a concessão, a afiliação do SBT. Então, dali a 38, 39 anos atrás, nós iniciamos esse empreendimento, onde o Paraná tinha uma estrutura de comunicação, iniciada com essas emissoras que nós compramos, e o Santa Catarina, essa outra estrutura ligada ao SBT. Quando você fala sobre comunicação, que você fez o curso de comunicação, perfeito? Lá atrás você... Posso fazer engenharia, medicina? Não, eu sempre fui contaminado. Pela comunicação. Eu sempre fui contaminado por comunicação. Eu conto. E é interessante porque hoje você é gestor do praticamente o maior grupo aí de É interessante porque esses convites, né, que eu acabo recebendo para contar um pouco da história e tal, eu acabo fazendo uma retrospectiva, né, e uma análise sobre a minha vida. E esses tempos atrás eu fiz uma retrospectiva e fui impactado por uma interpretação da minha própria vida, que eu sempre fui um curioso na área de comunicação. Meu primeiro empreendimento
foi uma empresinha de quintal que eu fiz no banheiro da minha casa, que era uma serigrafia. Era uma empresa de serigrafia. No fundo, naquele tempo, uma tela, né, de serigrafia era o veículo. Sim. Né, e eu tinha lá a ideia de fazer mensagens. Né? Eu era um ativista ambientalista, então eu era contra as matanças das baleias no Chile e tal. Então eu fiz um movimento com um amigo meu, para que a gente pudesse imprimir, né, mensagens contra a matança das baleias, me lembro disso, como tantas outras, né? Eu fotografava e vendia cartões de final de ano e tal, com serigrafia. Então, demonstra a minha vontade de usar, né, veículos. E depois eu tive uma empresa também de telemarketing, então era um veículo também, né, na época, isso há quase 40 anos atrás, foi uma das primeiras empresas de telemarketing do Brasil, chamava-se RCT, e aí naquela época você usava o telemarketing automatizado para gerar mensagens, né? Eu fiz campanha política do velho Zé Richa, nós fizemos a campanha do Zé Richa com esse telemarketing, fizemos todo o cadastramento da prefeitura, de IPTU na época com o telemarketing. Então eu sempre fui provocado, né, para usar veículos de comunicação para levar mensagens. Então eu fiz isso com serigrafia, fiz isso com o telemarketing, fiz isso com a TVA, fiz isso com a DTCom. São sempre empreendimentos que levam assim, a essa provocação de eu sou motivado a fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, você faz aqui brilhantemente, né? Usar uma estrutura de comunicação para gerar transformação. Mas dentro dessa linha, hoje, eu sempre pergunto aqui para os nossos entrevistados, né? Essa questão da educação, de você estudar, né? Eu sempre falo que vale a pena estudar, vale a pena se preparar. E hoje o curso é dentro do teu grupo. A parte, o que você daria para o nosso ouvinte hoje fazer um curso dentro dessa tua área de comunicação? Olha, a TVA, né? A TVA não, a DTCom, depois que eu empreendi na TVA e eu desinvesti na TVA, vendendo a minha participação lá com o Grupo Abril, eu resolvi desenvolver uma plataforma de educação à distância, que foi a DTCom, já com esse propósito que na época não se falava disso, hoje se fala muito na moda, no Long Life Learning, né? Que é você estar constantemente aprendendo. Então, dentro dessa linha, hoje eu vejo que essa geração tem pouca curiosidade. Né? Perfeito. Na verdade, você precisa sim ter uma base de graduação. Mas como fazer com que esse nosso ouvinte aqui, que está lá do outro lado, ele vá para essa área que hoje em dia a gente vê que essa questão digital, que você vai falar depois de multiplataforma do grupo, você precisa de gente, está sempre contratando gente. Sempre currículos aqui abertos dentro do grupo. Nosso grupo faz constantemente um movimento de capacitação e atualização. Hoje a gente tem uma aliança muito grande com a ISE, né, que é uma escola espanhola que tem sede em São Paulo, tem um programa forte na área de digitalização. Eu tenho provocado muito o nosso time e nosso grupo como um todo, desde todos os níveis, né, a terem um aprofundamento no IA, né, na inteligência artificial, que é uma ferramenta hoje que vai, com certeza, ser uma disrupção. Nós estamos constantemente... Não vai ter desemprego, vai empregar mais. Vai empregar mais, com certeza a pessoa precisa se capacitar para usar mesmo a inteligência artificial, ela vai estar a serviço das pessoas. A inteligência artificial não vai comer emprego de ninguém, mas com certeza ela vai priorizar aqueles que têm um domínio maior da inteligência artificial. São ferramentas que são fundamentais para você aumentar a tua excelência, aumentar a tua produtividade, otimizar teus recursos, né? Melhorar a tua eficiência. Então, eu acho que o mais importante para o conhecimento é a curiosidade. Eu acho que quando a pessoa perde a curiosidade, perde a iniciativa, perde a proatividade, ela fica amorfa, né? Ela se acomoda. E esse é o grande perigo que a gente vive hoje com as facilidades que o mundo digital proporciona. Hoje você Google qualquer coisa, né? Então você fala para um jovem, olha, você sabe como chegar de um ponto A a um ponto B, né? Sabe como é que é o nome daquela rua? Sabe por que o nome daquela rua existe? Quem foi aquela pessoa e tal? O jovem diz, eu não preciso disso porque eu posso googar e eu vou desse ponto A ao ponto B de uma maneira mais rápida, sem saber por onde está indo. Mas aí que está o ponto, desculpa interromper, porque o ponto que você falou do Google, e você como um homem de comunicação importante aqui na região sul, até no Brasil, falar para esses nossos ouvintes aonde ir, não ir no Google, né? Estudar quais são as faculdades, como que ele deve chegar a ser empregado por um grande grupo como o seu. Eu acho que não tenha dúvida que, voltando, né, a curiosidade é fundamental, mas sim, eu acho que hoje competências, né,
as competências necessárias para um grande... para a pessoa realmente empreender, é preciso ela ter inteligência emocional, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que são mais fundamentais para o crescimento. O que é inteligência emocional? É você realmente ter a habilidade de você conduzir em terrenos que não são terrenos harmoniosos, né? Para você realmente conseguir emplacar suas ideias, fazer as pessoas comprarem seus sonhos, seus propósitos e fazer com que elas realmente executem isso. E é fundamental você ter essa habilidade, porque para você liderar ou para você conduzir, seja liderar um grande grupo como o nosso, ou até você liderar uma pequena equipe, um pequeno grupo, ou você até fazer com que as suas ideias sejam convencidas, né, com a sua esposa, com seus amigos, você precisa ter inteligência emocional, porque você precisa ter a habilidade de confrontar o antagonismo, né? Que é uma coisa hoje que as pessoas têm muita dificuldade de conviver com o contraponto, né? Tem um ambiente de ódio muito louco acontecendo, onde as pessoas não aceitam, né, o contraponto, não aceitam nisso, e é perigoso, né? as ideias contrárias, né? Então você vai vivendo em bolhas, né? Você vai vivendo só com aqueles que você se sente acomodado, que pensam igual a você, que entendem só você, e você não tem o contraponto. Esse é um dos grandes problemas das redes sociais, que eu acho que a mídia, que hoje a gente atua, o rádio, a televisão, que são fundamentais, que estão absolutamente consolidadas, né? Muita gente questiona, né? Nossa, o que está acontecendo com a televisão, com o rádio? Eu faço uma pergunta, sempre questiono, né? Eu sempre coloco essa frase para iniciar essa conversa. Hoje nós somos um país de quase 210 milhões de habitantes, um pouco mais, e eu não acho que tem mais do que 10 ou 15 milhões de pessoas que atuam nas plataformas digitais, tipo Netflix e tantas outras. E o resto? O resto do Brasil se informa como, né? Se informa através das grandes plataformas. Eu estava assistindo esses dias uma entrevista daquele marqueteiro político Duda Lima, que fez a campanha do Bolsonaro e depois fez a campanha do Ricardo Nunes, né, em São Paulo, e que sofreu muito, né, o advento do Pablo Marçal, né, das redes sociais. E ele diz numa hora lá, muito importante, eu estou passando essa fala para muitas pessoas que não acreditam ou não veem a importância. Ele diz: vocês não têm ideia como foi importante a chegada dos programas políticos na televisão aberta e nas rádios para equilibrar o jogo. Porque foi nesta hora, né, que foi possível discutir os temas importantes que realmente mereciam ser importantes, mereciam ser discutidos na campanha política. Aqui mesmo, né, na campanha do Eduardo Pimentel com a Cristina Gramel, até o momento que não se teve a oportunidade de se debater ideias, as redes sociais estavam vencendo. Porque as redes sociais fala-se o que quer. E fala-se o que o outro quer ouvir. Não tem contraponto e não tem nenhuma origem, né? Então, sem evidentemente entrar no mérito, né, se é verdade ou não, há uma certa manipulação das redes sociais e com todos os seus mecanismos digitais, de algoritmo, né, e tal, para que você construa uma narrativa sem um contraponto. Já os veículos tradicionais, como esse que nós estamos fazendo aqui, eles têm o ambiente propício para você discutir ideias, para você fazer com que realmente elas sejam discutidas no contraponto, o que é certo, o que é errado, ter espaço, né, para que você realmente possa colocar seus pontos de vista, debater o contrário e tal. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, e nós vivemos um momento, cada vez mais, de que você não pode parar nunca de aprender, nunca de ter curiosidade. Mas como é que você faz isso? Hoje em dia, você tem conteúdo em qualquer lugar do mundo, em qualquer plataforma. Você tem isso no YouTube, você tem gratuito, você tem pago, você tem escolas que tem parte em EAD, parte presencial. Você tem podcasts maravilhosos que você não precisa. Está à disposição, basta você ter atitude, basta você realmente fazer com que busque, né, através de todas essas ofertas, aquele conteúdo que mais se adapta a você. Mas não pare de ter curiosidade, né? Porque o Google e todas essas redes sociais criaram um mecanismo de acomodação, onde você só vai atrás da informação quando ela é necessária. Provocado. E não quando você realmente precisa para se
para se empoderar, né, da informação, para você ter mais. Agora, é interessante cultura. quando você fala do grupo, estava pensando, teu pai aí foi conhecido por o exímio, eram relações públicas muito ele, né? Então, você conversando agora, eu começo a olhar o Grupo RIC. Toda vez que eu trago um convidado aqui, eu procuro levá-lo para fazer aqui um tour pela... E 99% das pessoas ficam maravilhadas com tudo aquilo que você propõe há 24 horas por dia para levar a boa informação. E eu vejo que, em todas as áreas hoje, mas eu vejo que hoje você tem um DNA, que você procura levar uma coisa mais presencial, recebendo as pessoas, conversando. E eu acho que isso está sendo, com todas as ferramentas disponíveis que você tem, tecnologia, aqui o Grupo RIC tem esse DNA que parece que veio lá. Teu pai lá atrás, ele fala assim, tem que falar com a pessoa. Olho no olho. Eu aprendi, meu pai era um grande vendedor, né? Era um vendedor de seguros, mas era sobretudo um cara de relacionamento. O que meu pai deu para nós, e aí a família inteira, e a gente soube aproveitar muito, é o famoso networking, né? O relacionamento. Olho no olho. É o relacionamento, né? É importante você ir a qualquer lugar desse país e você ter realmente um legado, você saber de onde veio, você ter uma representatividade. Eu me lembro de tempo de garoto, meu pai morava numa casa bastante expressiva em Curitiba e ele adorava receber, né? E eu tenho, assim, memórias incríveis de estar acolhendo em casa políticos, governadores, ministros, empresários, enfim, a gente podia transitar nisso, né? E ouvindo. Então, e acho que isso que meu pai deixou essa capacidade, né, de se relacionar, né? Eu acho que é importante isso. E você fazer disso um ativo. Porque no fundo esse é o grande ativo das pessoas, né? É o olho no olho, é o relacionamento, é fazer com que as pessoas acreditem, né, no teu discurso através dos teus exemplos, né? Não só através do teu slogan ou do teu propósito que você escreve, ou você manda mensagem e tal, mas que isso seja verdadeiro. E você só faz isso no corpo a corpo mesmo. Mostrando o coração. Para os nossos ouvintes, eu quero falar sobre o comando do Leonardo. O Grupo RIC tornou-se o maior conglomerado de comunicação multiplataforma do Paraná, empregando hoje quase 700 pessoas e gerando aproximadamente 5 mil postos de trabalho indiretos, com todos os veículos do grupo atingindo 12 milhões de paranaenses. Seus veículos alcançam audiências complementares, contemplando desde o perfil do público mais simples ao mais exigente, crítico e de maior poder aquisitivo. Quais os pilares do seu grupo na rotina de bem informar esses 12 milhões de pessoas? Olha, nós acabamos agora, com muito orgulho, né, há 30, 45 dias atrás, incorporar um veículo no nosso grupo que faltava para falar com uma parte da sociedade que é muito importante em todo esse ecossistema, que foi a banda B. Nós temos e nós acreditamos em comunicação já há um bom tempo, com inclusive esse movimento da evolução do digital, de que a comunicação não é através apenas de um único veículo, né? Você tem que criar um ecossistema onde a gente, de uma maneira integrada, que é o que nós fazemos hoje, pode propiciar um maior volume de audiência. Então, por isso que a gente hoje colocou para o mercado, né, essa solução de sermos a maior audiência e entrega, porque a gente soma, né, todos os nossos veículos, né, para que de tal maneira integrada as marcas possam se integrarem ou se divulgarem-se através dos vários veículos, atingindo os vários públicos que fazem parte da sociedade. Então nós temos a televisão, que é um veículo de massa mais abrangente. Nós temos as redes de rádio, são quase 10 rádios, são 10 rádios, né? Cada uma dessas rádios com um perfil específico. Você tem a Jovem Pan Pop, que tem aí um público mais jovem, de 30, de 25 a 45, com um propósito mais de entretenimento, né? Com musical, shows. Nós temos a Jovem Pan News, que é uma grande rede de formador de opinião, né, de jornalismo, de prestação de serviço. Nós temos a nossa plataforma Top View, que lida aí com um público mais seleto, um público mais
né, no topo da pirâmide, e agora temos a banda B, né, que é que lida mais com uma parte da sociedade mais popular. E no meio disso nós temos as nossas redes sociais, nosso digital, que também procura não só abranger toda a camada, como também ir além, né, das fronteiras do Paraná, e a gente colocar nosso sinal, as nossas ideias para o Paraná, para o Brasil todo e para o mundo. A pergunta que eu ia te falar justamente para os nossos ouvintes, para ele entender melhor o que é hoje o canal de multiplataforma. É isso aí, né? É isso, essa integração, isso. É esse mandala que nós colocamos à disposição do mercado. A gente faz... Notícias saem em todos os canais de vocês. A gente gera informação, como nós Certo. estamos fazendo aqui, né? E com certeza você aqui tem a Jovem Pan, vai, né, ter a propagação na Top View, você tem o podcast que vai poder também dar uma dimensão no YouTube. Então, a gente usa do conteúdo, da informação, todas os nossos veículos que fazem parte para atingir aquele público que está mais aderente à sua mensagem, né? E fazemos isso com as marcas também. A marca que isso hoje... eu ia falar para a publicidade, qual a importância que tem. A marca, a grande marca enxerga o grupo como um grupo parceiro que atinge toda a sociedade. E em cada um desses veículos com uma fidelização. Lógico que você pega a televisão tem uma abrangência maior, né? Mas eu posso, se você quiser, além de poder falar com a família paranaense, né, que a televisão propicia, eu posso falar com a família paranaense de forma mais específica e mais nichada no público A através da Top View. Eu posso falar com a família paranaense ainda mais nichada que queira, de repente, um tratamento mais de informação com a Jovem Pan News. Então, é uma maneira das marcas poderem ter a abrangência de atingir 12 milhões de pessoas e também, além disso, de forma cirúrgica, poder intensificar sua mensagem com cada uma dessas partes da sociedade. Então, essa é a maneira que a gente enxergou e que a gente enxerga, que é o futuro da comunicação, né? A futuro da comunicação está exatamente em você poder gerar resultado. E aí, esse é o nosso DNA do grupo, seja resultado para a sociedade. Quando eu falo aqui nós fazemos isso, você está fazendo, você está, né, em cima do DNA, gerando o resultado para o teu público do mercado imobiliário ou aquele que tem interesse em saber o que está acontecendo com o mercado imobiliário. Então, nós procuramos fazer isso com o nosso jornalismo. Quando a gente faz uma notícia, quando a gente acusa ou aponta algum problema para a sociedade, nós temos como missão interna aqui no nosso jornalismo, não apenas informar, né, dizer, olha, aqui, né, nessa esquina tem aí por mês 10 acidentes. De que isso adianta se nós, como veículo, não vamos atrás, né, das necessidades para que aquela esquina não tenha mais aqueles volume de acidente. Então, portanto, a gente não só deve informar, como deve ser um parceiro da sociedade em buscar a solução. Da mesma forma que também a gente tem que gerar resultado para as marcas que aplicam dinheiro aqui e poder dar para ela a maior aderência de audiência, que é aquela audiência compradora da sua marca ou do seu produto, né, em todo o nosso ecossistema. Então, é isso que essa é a razão da vida da RIC. Portanto, assim, eu quando acordo de manhã, eu tenho que ter um objetivo, tenho que ter um propósito, né? E o propósito não é ganhar dinheiro é consequência. Né? Ter um grupo saudável, um grupo financeiramente ativo e com investimentos a todo tempo, para exatamente, essa é uma consequência. Eu acho que o que nos dá paixão e vontade de todo dia estar aqui, acho que isso que eu espero contaminar todos os 700 funcionários, é a gente ter um propósito de transformação na sociedade. Agora, estamos finalizando esse primeiro bloco e no segundo vamos falar bastante da nossa indústria imobiliária. Mas aqui, finalizando, você é um homem que está sempre em feiras, vendo tecnologia. E a curiosidade, eu estava até vendo no Google, né? A gente vai atrás do Google, ali nos anos de 1990, a tecnologia LCD, essas televisões todas que tem Hoje em dia, como é que você vê essa tecnologia, a maneira, como é que vai vir? Eu me lembro que você falou... quando eu pegava um sinal de televisão, punha lá uma televisãozinha, pegava o sinal. Para a gente fazer a propagação das nossas imagens. Como é que você vê hoje? Eu sou um entusiasta, eu agora até inclusive, todo ano nós participamos de várias feiras, tem essa feira que é a NAB, né, National Association of Broadcasters em Las Vegas, né? Todo abril a gente vai agora também. Mas
Eu sou um Interessante falar pra entusiasta, isso, porque as eu pessoas sou um têm que ter, né? entusiasta da comunicação e eu acho que a nossa comunicação, a nossa evolução está assegurada com a implantação da TV 3.0. Nós já estamos fazendo isso, o Grupo RIC hoje é pioneiro no Brasil que é com a praticamente? TV Fala para os nossos conectada. ouvintes, o que Na que é? verdade, nada mais é do que você transmitir pela televisão, né, através do streaming, ou seja, você que tem uma Smart TV na sua casa, você hoje tem duas maneiras de receber, ou várias maneiras, mas as mais didático, duas maneiras de receber o sinal de uma televisão aberta. Pelo ar, né, conforme você falou, que é hoje o que nós fazemos, transmitimos através da nossa antena. A nossa antena é como um chuveiro, né? Você imagina chuveiro molhando a cidade de Curitiba inteira e tal. A água, ela permeia, né, pelas casas e entra o nosso sinal através da anteninha e vai lá para a sua televisão. E você recebe isso lá. E você tem agora também a oportunidade, além da TV a cabo também, mas você tem a oportunidade de receber esse sinal por streaming, ou seja, por banda. O que está permitindo, o que é a nova evolução da televisão? É que o nosso sinal estará e já está sendo transmitido por banda. Então, você que tem uma Smart TV na sua casa, você pode receber, pela tecnologia que nós já adotamos aqui, um sinal da nossa televisão diretamente na sua televisão pelo streaming, pela banda. E que, portanto, eu sei, porque eu sei o IP da sua televisão, eu sei o seu endereço, esse sinal eu sei para quem eu estou mandando. E eu posso mandar uma mensagem específica para você, Canto, né? Então, hoje a nossa televisão já permite eu emitir uma mensagem, um comercial especificamente para você e não para o seu vizinho. E é igual ao Google. Hoje, o que o Google faz? Hoje, o que as redes sociais fazem? Elas conectam one-to-one, um para um. E sabem, o algoritmo sabe o seu endereço. A TV conectada é isto. É o futuro da televisão que já está sendo... saber se aquela propaganda vai impactar mais ou menos. Eu posso hoje mandar uma campanha, por exemplo, né, eu já faço isso aqui, uma campanha especificamente para um bairro. Onde eu posso, um supermercado qualquer, pode ter uma oferta de carne para o bairro Pilarzinho e não para o Batel. Então eu posso mandar um comercial especificamente para aqueles que têm, através da Smart TV, receber aquela mensagem especificamente para aquele local geolocalizado. Então esse é o futuro da televisão. E é isso que realmente vai nos dar condição de, já estamos brigando de igual para igual com o mundo digital das redes sociais. E o custo da televisão hoje em dia está... Achou? Hoje fala quem tem Smart, praticamente... Não, hoje, então, incrível é isso, quer dizer, hoje, lógico, a oportunidade que eu tenho de emitir essa mensagem, ou esse conteúdo, é só para Smart TV. Mas hoje, 65% dos domicílios brasileiros já estão com Smart TV. Então, portanto, o futuro da televisão está em também fazer com que a televisão aberta seja interativa e geolocalizada. A grande desvantagem que nós tínhamos, né, e temos ainda, porque não estamos com isso tudo implantado, é que realmente quando você acessa através de uma rede social, você tem a interconexão, você tem a capacidade da pessoa responder a sua mensagem, dizer que clicou, dizer que gostou, ou fazer alguma atuação, e você sabe quem é aquela pessoa por trás da rede social. A televisão, até pouco tempo atrás, era passiva, você sentava e você não sabia quem era, se era o Canto mesmo, se era uma média da família, enfim. Hoje você tem a capacidade de você saber quem é a pessoa que está atrás daquela Smart TV, porque ele sabe pelo IP, por todo o endereçamento, quem é realmente o perfil do usuário de lá. Então, e eu posso fazer mensagens especificamente para aquela pessoa. Então, hoje o futuro da televisão está exatamente na implantação da TV 3.0, que já estamos fazendo a partir do ano que vem, nas grandes capitais, o teste da TV 3.0. Bom, terminando aqui esse primeiro bloco, só queria deixar registrado que aqui é uma propaganda, nem eu conhecia todo esse sistema, é uma aula aqui com o Leonardo, procurar, né, a parte comercial, que eu acho que as empresas hoje em dia podem ser impactadas e pode facilitar a vida. Procurar uma boa agência de publicidade e procurar os canais comerciais do Grupo RIC pelo Paraná. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Até já. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Conversa aqui com o Leonardo Petrelli. Vamos falar sobre a indústria imobiliária.
Agradecer primeiro a sua visão, né, como você disse no começo, de dar esse espaço aqui para a indústria imobiliária. Sempre foi um sonho do setor. Porque, afinal de contas, você, dentro do grupo, você tem aí o agro, você tem a parte financeira, gastronomia e tudo mais, e você viu que esse mercado, hoje em dia, é um dos 3 principais, né, da economia de um país. Então, como presidente da Confraria Imobiliária, eu fico muito feliz, né, e tenho a certeza que não só eu, como corretor de imóveis aí há 48 anos, como também toda essa cadeia, todo esse mercado imobiliário, indústria imobiliária, está muito feliz com o programa aqui que você disponibilizou. Então, para nós, hoje em dia, essa abertura e poder trazer aqui os empresários e mostrar essa indústria, que muitas vezes ela é muito fria, os bastidores, trazer, as pessoas começam a ouvir histórias de um empresário que não conhece, de outro, então isso está sendo muito importante. Então, queria aqui agradecer de público aos nossos, também mostrar aos nossos ouvintes essa tua visão estratégica. Não só assim, uma oportunidade, né, de abrir esse canal com o mercado imobiliário, como também é uma oportunidade de tê-lo dentro do nosso grupo, né? Nós sempre tivemos uma proximidade grande, um interesse muito grande, né, com o mercado imobiliário. Nós já fomos parceiros por muitos anos de movimentos no mercado imobiliário, como Casa Cor, Feira Imobiliária e tantos outros. Temos dentro da Top View já, né, como uma coisa fixa, né, uma edição forte, dando destaque ao mercado imobiliário e toda a sua cadeia produtiva. E, por fim, entendi que a vinda sua para o grupo, né, e essa criação dessa plataforma, que é uma plataforma, e é importante dizer isso, Canto, é uma plataforma viva, né? Não se acaba aqui, né, apenas com esse movimento, com esse programa que você tem. Acho que nós temos muito mais outras oportunidades, né, de fazer com que isso se expanda com a sua parceria, com a sua presença. Então, a vinda sua e a criação desse teu projeto, ele deu ainda mais voz para o mercado imobiliário, que é dentro dessa linha que a gente acredita muito que o grupo tem como gerador de resultado, né? O mercado imobiliário é um setor importantíssimo para a economia, para não só a economia local, estadual, nacional, né? Gerador de emprego, na verdade é um setor que dita o desenvolvimento das cidades, com certeza. Parou a indústria imobiliária, parou o país. Não, e leva uma cidade para ser bela ou não bela, sim, bem feita ou não bem feita, agradável ou não agradável. Quer dizer, a gente vê claramente, né, cidades que pensam constantemente, né, em como gerar realmente, através dessa parceria do mercado imobiliário, um desenvolvimento sustentável. E você vê a diferença, né, de cidades como Curitiba, como Maringá, né, e tantas outras do Paraná, que tiveram seu planejamento antecipado, feito e apoiado, né, por toda essa indústria, né, com uma conversa contínua, com seus pleitos contínuos e tal. Então, a vinda de você, né, e do teu prestígio, daquilo que você se relaciona, da maneira como você se relaciona, você é uma figura muito, muito, muito benquista. Eu pude ver isso quando eu tive o primeiro impacto com você, né, na confraria, uns 2, 3 anos atrás, quando foi que a gente começou de forma embrionária a sim, pensar nessa aproximação. Que eu pedi em público. Então, pediu em público e eu aceitei o desafio, porque para nós é uma honra poder fazer isso, porque a gente faz isso porque esse é o nosso DNA, é criar ambientes de discussão e de voz, né, para os setores. Então, o setor imobiliário precisa ser visto, né, junto à população, como um setor de desenvolvimento, um setor que pensa no ser humano, que pensa no cidadão, que pensa na cidade. E não há melhor veículo do que um veículo de massa, como um veículo como nós aqui que fazemos através da televisão, da rádio, dos podcasts, das redes sociais, para que você possa trazer pessoas para discutir esses pleitos. E acho que é uma arena de discussão, de divulgação, de contar histórias, porque nós do grupo somos nada mais, nada menos que contadores de histórias. Eu faço isso quando me dá uma oportunidade, uma provocação para o empresariado, né, que ele tem que se manifestar. Quer dizer, um grupo de comunicação não é nada sem conteúdo, não é nada sem a fonte, não é nada sem
a informação e você traz isso e com o teu prestígio traz as pessoas para discutir isso, e tal. né? Então, eu acho que para nós é uma honra e já virou uma referência, né? Virou uma referência no mercado imobiliário e você trazer aqui os grandes pleitos de desenvolvimento. Nós agora estamos numa mudança, né, de várias prefeituras do estado, né? A nossa prefeitura maior aqui, Curitiba, com certeza com um plano de desenvolvimento que será discutido, novas áreas de desenvolvimento, novos pleitos da construção civil, e precisamos exatamente de uma plataforma que possa colocar essas ideias e esse antagonismo em discussão, né? Porque eu acho que a riqueza da informação está exatamente em você trazer o contraponto aqui, porque essa planta não é uma planta apenas de divulgar coisas boas, mas temos que provocar as coisas ruins para que elas sejam melhoradas. Eu quero falar do nosso ouvinte, eu sou aqui um amador. Eu provoquei o Leonardo lá no começo para ter esse programa. E para minha sorte ainda, o horário, né, que é sábado, aqui que nós estamos ao meio-dia, que praticamente as pessoas estão saindo de casa, e eu tenho escutado, Leonardo, muitas pessoas, quando é que eu vou lá contar a minha história? As pessoas querem contar a sua história e isso é muito importante para o mercado imobiliário. E também a sorte é maior que hoje em dia, aqui a Jovem Pan News, são 4 rádios, né? A POP mais 4 rádios de informações, que é a Jovem Pan News, e hoje é líder de audiência aqui na região. Então, para nós também, e também com essa questão da infraestrutura das cidades, as pessoas ficam mais tempo nos seus automóveis. Então, as pessoas ficam ouvindo mais, então você tem não só quantitativo, também qualitativo. E a gente ouvinte, né? A gente tem dito isso no nosso time aqui, um desafio de fazer com que, através dos outros formatos, né, conforme falamos aqui do ecossistema do grupo, a gente possa atingir ainda mais a audiência. Então, você tem sim um programa linear que vai ao ar no sábado, né? E é num horário específico. Sim. Você tem, mas você tem também a oportunidade de fazer recortes desse produto e disponibilizar isso em redes sociais. Temos condições de fazer o podcast também, distribuir, né? Então tem uma série de outros formatos, tem a própria coluna da Top View, a Top View também indo nas redes sociais da Top View. Nós estamos agora fortalecendo o nosso RIC.com, que é o nosso site de notícias digitais e que realmente está crescendo muito. Então é uma maneira de você fazer com que essa plataforma tenha cada vez mais voz. E vamos estar o tempo todo, né, procurando achar outras maneiras de fazer com que as ideias se propaguem aí e tenham mais impacto. Esse é o nosso propósito, o propósito de fazer com que essa indústria se fortaleça aí. A questão vamos falar um pouquinho sempre do seu pai lá atrás, né? Sempre foi, pelo que eu sei, um investidor no mercado imobiliário, né? Sempre foi comprador de áreas. Eu tenho que puxar aqui para os nossos ouvintes esse empresário, que eu acredito que todo empresário, ele acaba, por exemplo, você não tem tempo de ficar cuidando às vezes de outros investimentos. Então o investimento mais sólido é comprar terra, e quem compra terra não erra. Então essa foi uma lição que também veio lá do teu pai. Não tenha dúvida, meu pai tinha uma visão muito apurada, né, e de longo prazo. Graças a Deus, seu Mário, que o senhor comprou terra lá. Meu pai meu pai era catarinense, né, e tinha negócios e trabalhava pelo Brasil afora e tinha uma base aqui no Paraná, mas a sua base de origem mesmo era Santa Catarina, era um apaixonado por Santa Catarina, por Florianópolis, e ele pôde ter a oportunidade de comprar grandes áreas há mais de 40, 50 anos em Santa Catarina. Temos um empreendimento grande que foi feito em parceria com um parceiro, um sócio muito importante na vida do meu pai, que era uma figura que foi meu mentor também por muito tempo, uma figura carismática, que era o Augusto Prolich. O Prolich era uma figura genuína, assim, foi um parceiro. Grande investidor, grande comprador. Eu diria até o seguinte, eu ouso dizer que o Prolich foi contaminado, né, pelo meu pai nessa parte imobiliária, porque ele era um advogado, um belíssimo advogado, e eles juntos começaram a empreender, né, lá há 40 anos atrás, compraram uma grande área que hoje é uma referência de desenvolvimento sustentável na área litorânea lá de Santa Catarina, que é Palmas, lá em Governador Celso Ramos. Foi feito de uma maneira... Por sinal, está sendo a bola da vez, hein? Está sendo a bola da vez, a gente está aí realmente um crescimento muito grande, muito sustentável lá. Nós fizemos também um empreendimento que agora vamos lançar e estamos praticamente para lançar agora até nos próximos meses,
em parceria com a Plaenge, né? Sim, Que foi um trabalho. E aí eu digo que... É a maior empresa de capital fechado do país, né? E nós fizemos uma parceria com eles no lançamento de uma praia privada que temos ali também em Celso Ramos, perto de Palmas, e vai ser um belíssimo empreendimento com casas e projetos unifamiliares no meio de uma mata atlântica belíssima, com cachoeiras, macacos, pássaros e de uma forma muito sustentável, belíssima, vai ser realmente uma referência. É um bairro... Ficamos praticamente 25 anos, né, discutindo com o meio ambiente, né, a melhor forma de fazer e lutando contra tudo e todos para que e manter uma área dessa, né? Porque fora de invasão, hoje é um grande perigo, né? Então, a gente aprendeu muito. Meu pai empreendeu também alguns imóveis na área urbana, aqui em Curitiba, como também em outros estados, né? Nós temos um projeto muito grande em Palmas, do Tocantins. Nós compramos uma área grande há 40 anos atrás, quando se formava o estado. Então, eu fui muito contaminado também com essa parte de empreendedor na área imobiliária. Acredito muito na área imobiliária, acredito muito também nesse convívio, né, que hoje cada vez mais é necessário para que você faça projetos sustentáveis, projetos realmente que tenham uma visão de longo prazo, sem degradação, né, sem excessos, né? Mas também acredito muito, né, de que deve-se ter uma conversa, uma abertura grande, né, com o meio ambiente, de uma tal maneira que o empresário também tenha garantias jurídicas, né, que possa realmente empreender. Então, é uma discussão constante, né? Eu acho que o empresário foi sempre visto nesse país como um empresário ganancioso, um empresário que quer sempre ganhar a todo custo. Lógico que tem empresários... Se olhar lá no final... tem empresários assim, né? Mas eu acho que tem que mostrar o lado bom daqueles empresários que querem projetos sustentáveis, que querem projetos que realmente sejam alinhados com o meio ambiente, com não degradação, e que possam propiciar, né, um conforto para o usuário. Então, eu acredito muito nisso e a gente está nessa linha também. E, por isso, com certeza, você também, mais uma vez, me contaminou em fazer com que o empresário também tenha a sua voz, né? Que a gente possa usar dessa plataforma para discutir com o Ministério Público, com o meio ambiente, né? Com aspectos legais e jurídicos, para que o empresário tenha, de forma transparente, né? a sua capacidade de empreender de uma maneira lícita, republicana, mas que seja seguro. Eu quero deixar aqui claro, assim, para o nosso ouvinte, da importância quando você tem um grupo de comunicação também ao seu lado. Isso que o Leonardo falou, eu tenho notado nesse último ano, como facilita, porque não é simplesmente você, aí construtor, vender o seu imóvel. É você realmente olhar para a cidade, o que você pode fazer, chamar o poder público. Pega uma área como essa que ele falou lá em Celso Ramos, você tem que... leva daí 10 anos para você fazer uma aprovação. Então, tem que ter a comunicação, você tem que estar junto com a comunicação, tem que ter uma agência de publicidade, tem que ter uma boa assessoria de imprensa. Isso daí você envolver, né? Como se fosse um guarda-chuva, né? Porque senão não tem condições. Ainda mais hoje em dia, a associação dos bairros está muito forte. Então, você tem que ter esse contraponto. E você, muito bem, quando a gente vem aqui os empresários na tua sala, você fala justamente isso, que não é só simplesmente fazer a publicidade, é fazer todo esse envolvimento, né? Com certeza, a gente tem aí bons cases, né, dentro do grupo, onde a gente abraçou, né, a história do empreendimento, né? A gente tem um empreendimento que eu reputo como uma grande referência para o grupo e que já está no seu 4º ano, se eu não me engano, que é o Grupo Avante. É o Reserva Barigui. Reserva Barigui, que está transformando toda uma região, né? E ele precisava realmente contar a sua história, né? É um empreendimento de 7 anos, 8 anos de construção, que vai fazer uma transformação absurda na região ali do Parque Barigui, e é um empreendimento complexo, onde tem várias unidades de tamanhos distintos, tem o corporativo no meio, e ele usou a nossa estrutura para contar suas histórias.
Então, a gente acredita muito nisso, de que não adianta simplesmente você vender um empreendimento fazendo uma publicidade básica, né, onde você põe lá o tal do compra o espaço comercial, perfeito, põe lá no seu break. Mas a ideia é fazer com que isso, a gente tem dito para os nossos parceiros, a gente se envolve editorialmente para contar suas histórias, né? Nós, há muito tempo já, que o nosso jornalismo é um jornalismo também do bem, né? Ele aponta suas mazelas, suas sequelas, mas ela também é um jornalismo que não tem o pudor de contar boas histórias. E então, se cabe nessas histórias, seja para uma marca, seja para um parceiro comercial, dentro do nosso jornalismo, de tal maneira que não seja, né, uma publicidade, não seja uma venda, mas contar essa história na parte de transformação, ele também é um envolvimento do grupo para fazer com que essa marca tenha mais visibilidade. Então, a gente abraçou esse projeto, a gente colocou em todas as nossas plataformas, né, as histórias que esse projeto merecia ser contado. Então, a gente tem vários cases, né, que a gente acredita que hoje, mais do que nunca, a comunicação, e dentro dessa linha que eu te falei no começo, que é essa multiplataforma, é a gente contar histórias. Hoje, o usuário, o consumidor, ele não quer apenas ser impactado com uma marca, ele quer ser impactado com o que aquela marca pode transformar a vida dele e de que maneira aquela marca se posiciona junto ao seu ecossistema, junto à sua sociedade, e fazer com que isso seja verdadeiro. Só faz isso contando histórias. Então, a gente tem aí vários cases do nosso mercado, nem acredita nesse formato, e a gente está tendo muito sucesso. Eu quero só falar para os nossos ouvintes, o Reserva Baraguia do Grupo Avantes, comandado lá pelos amigos Carlos Eduardo, meu charás até, Carlos Eduardo Noleto e Carlos Eduardo Roseman. É o maior investimento imobiliário da história de Curitiba, 1,5 bilhão de vendas. Então, é um empreendimento maravilhoso, tem 300 e poucos metros de frente para o Parque Barigui. Você começa a imaginar, depois de pronto, o que vai ser isso. Mas o que impacta é que, justamente na época, o Roso, que é o diretor lá, ele veio procurar vocês, né, para fazer todo esse trabalho da multiplataforma. O que eu quero dizer com isso? Que é impactar. Imagine você fazer hoje vendas de um empreendimento desse tamanho. Então, as consultoras hoje que estão nos ouvindo, tem que procurar publicidade, tem que procurar, volto a falar, assessoria de imprensa, conversar aqui com o Grupo RIC, porque já tem uma expertise de fazer hoje esse tipo de negócio. Logicamente, a publicidade é em todos os lugares, mas eu vejo aqui dentro que tem facilitado bastante. Então, quando a gente fala sobre essa propaganda geral, eu vejo aqui, eu fico muito feliz, porque as pessoas estão notando que dentro dessa plataforma, e você, investidor, você conhecendo o mercado, participando do mercado e tendo todos esses veículos, como facilita a vida das pessoas, né? Eu acho que essa solução que a gente acabou abraçando, eu estava me lembrando aí esses tempos, estava conversando aqui, eu acho que você estava entrevistando até o Leonardo Pissetti, né? Sim. Que está fazendo um investimento muito bonito. Até tive uma memória afetiva, porque tive um relacionamento com a família Brandão, naquele Sim. terreno deles e tal. E como é que você impacta o consumidor, né? Você impacta contando histórias, né? Então, a ideia Por acaso tem uma venda ali, não é simplesmente vender, né? Vai vender um edifício de 2, 3 dormitórios, assim, assado. Eu acho que não, acho que tem... isso permite, né, que as nossas soluções abrace, né, toda a origem, né, do desenvolvimento daquele projeto e conte as histórias para que a gente contamine, a gente de alguma forma impacte aquele consumidor final, que todo o trabalho da incorporadora, da construtora, tem aí um propósito, né, tem toda uma jornada. Eu tenho sido muito impactado também com construtoras em Santa Catarina, né? Como é que você vende um imóvel em Pissarras, né? Em Curitiba? Você tem que contar a história de Pissarras, tem que saber quais são os atributos, como é que você chega lá, quanto tempo leva, por que ele vai lá e não vai em Guaratuba, por que ele vai em Guaratuba e não vai... Então, essas coisas se contam através de
histórias. E eu acho que esse é o nosso propósito de solução, né, para esse setor, para o mercado imobiliário, é fazer com que a gente construa ou divulgue as histórias de maneira que realmente impacte aquele consumidor e que ele não simplesmente compre aquele produto só porque o produto é bonito, mas sim porque ele tem todo um envolvimento lúdico, um envolvimento emocional, afetivo, que vai fazer parte, com certeza, da aderência, né, ou da vontade dele de comprar aquilo. O Leonardo está falando de Santa Catarina, mas eu quero aqui deixar um registro que as praias do Paraná agora, Guaratuba, aquela região, está bombando. Hein? Tem hoje investimentos, porque o nosso governador está investindo pesado lá. Você vê a ponte, está uma essa é uma outra história que temos que contar, né? Exatamente. Tem vários empreendimentos sendo feitos, fomos até impactados por algumas incorporadoras em Guaratuba, né? E aí você tem que recontar essa história, porque tem muita gente que não tem ainda o conhecimento da dimensão da transformação que o governador Ratinho Júnior está fazendo no litoral e os benefícios que isso tem, né? Engordamento da praia, a ponte. Com certeza. E a beleza, você que também tem barco e sai lá, a ali é uma beleza. E eu acho que é um outro tipo de beleza, as pessoas fazem, eu acho que o governador foi muito feliz quando ele comparou lá, né, Santa Catarina com Paraná, que não é comparável, né? Eu dizia isso desde o tempo do Jaime Lerner, que o Jaime Lerner queria fazer grandes investimentos na Bahia de Guaratuba e Paranaguá, né? Chegou a fazer uma provocação numa ocasião para nós, fazer com que aquela ilha, né, da Ilha das Peças, não, Ilha das Peças, Ilha das Cobras, né, fosse um grande hub ali de turismo, enfim, depois tivemos um problema, né, de discussão ambiental, enfim, mas a beleza da Baía de Paranaguá, a beleza da Baía de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, aquilo lá é muito bonito. Você inclusive é uma tem, beleza, né? Você uma beleza diferente, não é? Tem imóvel nas praias do Paraná aqui também. Uma beleza que não é comparável, né? Você não tem que comparar a qualidade ou a transparência, né, da cor da praia de Santa Catarina quando para. Pelo contrário, é diferente. Você não vê lá em Santa Catarina os guarás, né? Você não tem revoada de guará, você não tem revoada de papagaios, como tem a Baía de Paranaguá. Então tem tantas belezas e é isso que tem que mostrar de novo. Mas é que, eles estão fazendo muito bem o trabalho da comunicação lá em Santa Catarina. Não, nós temos que fazer esse trabalho, aqui, exato, mas eu acho que o governador Ratinho Júnior já chamou a atenção, né? Eu acho que esse projeto verão que ele faz hoje, né, com todos esses volumes de shows, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma atração, está chamando a atenção desse público para dizer, vem aqui, dá uma olhada. É mais próximo de você, uma hora desse eu fiz umas reportagens, a gente cobriu muito, a gente está com a Arena Mundo Rico lá, que está um sucesso esse ano lá, e a gente viu algumas reportagens de pessoas que estão vindo de Minas Gerais, que estão vindo de São Paulo, e aí o que eles vêm atrás? Vêm atrás de segurança, vêm atrás de qualidade de serviço, vêm atrás de uma série de coisas que precisa ser divulgado. Então, quando o governador faz esse movimento, né, de fazer shows aí que tem 100 mil pessoas assistindo, é para exatamente dar uma grande divulgação. O governador é um homem de comunicação, ele sabe o que está fazendo, e eu acho que a gente tem também, né, junto com as incorporadoras agora, né, fazer um trabalho nós aqui do Grupo RIC, junto com você, né, fazer com que elas também contem suas histórias, aquelas incorporadoras ou construtoras que estão fazendo empreendimentos. Eu sei que, por exemplo, a Piemonte está fazendo um lançamento muito bonito lá em Guaratuba, né, de frente para a praia, demorou um pouco agora para estar lançando. Então tem que contar suas histórias e saber, né, divulgar os atributos que tem hoje você investir em imóveis no Paraná. O Paraná vai bombar, vai explodir, já está explodindo o metro quadrado de construção e de venda em Guaratuba, já quase que 30% ou 40% de aumento, Caiobá, Praia Mansa, Praia Brava, depois aqueles outros balneários que tem também, que foram feito o alargamento. Então, realmente... Até Pontal hoje é uma loucura. A Boca Pequena, não vou dar fonte, mas esse tempo de um almoço empresarial me contaram que uma das grandes frustrações do mercado imobiliário de Santa Catarina era exatamente o desenvolvimento que o governador está fazendo aqui, porque vai tirar realmente investimento de Santa Catarina. O empresário de Londrina, ou de Cascavel, de Maringá, que está acostumado, né, a investir em Itapema, Camboriú, já essas praias estão saturadas e está levando 8 horas, 10 horas, às vezes o cara dorme no meio da serra porque não consegue sair por um acidente ou outro qualquer. E hoje você tem a tranquilidade de em uma hora e meia estar na praia, com todos os benefícios que hoje o turismo paranaense está propiciando. Então, eu acho que o Paraná também está numa onda muito boa imobiliária, né? Eu vejo que
não só as cidades como Curitiba, Maringá. Estou falando agora de mercado imobiliário de cidades, por exemplo, o que é Maringá, né? O que é aquele projeto Jefferson Nogaroli, né? A nova cidade de Maringá. Então o Paraná, Cascavel, né? O projeto do Chico Simeão lá, cidade, né? Aquele projeto que ele tem, que é de uma ousadia tremenda, né? De fazer com que visitando, é uma loucura. É uma loucura. Então eu acho que ali em Guarapuava também. Em Guarapuava, então o Paraná é referência, né, nesse mercado imobiliário, e a gente tem que mostrar o quanto vocês, né, o quanto o mercado imobiliário é competente e é eficiente. E você veja, só falando assim para os nossos ouvintes, a Ilha do Mel, o que é hoje em dia? Virou referência hoje como se fosse uma Fernando Noronha em comparação, porque tem mais de 200 pousadas. Esses dias eu fui impactado, né, por um hotel que pega você, tem um translado lá especial, com um trapiche especial, com um barco especial, com uma botina. No final do ano, um amigo teve lá e falou que, eu vi 3 helicópteros parados dentro da ilha. E a maioria hoje são os estrangeiros. Se os estrangeiros são impactados, porque nós, né? Então essa beleza que tem aqui no... A Baía de Paranaguá é uma coisa lindíssima, a Baía dos Papagaios, o Canal do Varadouro, que vai até Cananéia. Então, assim, nós temos um turismo muito pujante. Temos Morretes, temos a Serra do Mar, temos a Mata Atlântida, sem falar ainda no turismo do interior do Paraná, né? Nos parques, né? Parque de Vila Velha, enfim, eu acho que Mas, Léo, o programa, eu quero sugar o máximo possível de você, principalmente essa área de comunicação, entendimento que você tem. Para quem foi diretor do Tempo Evento, trabalhou na Globo e tudo mais, a tua criatividade aflora. Então, para os nossos ouvintes hoje em dia, qual que é o caminho que você falaria para ele de publicidade? Porque hoje você vender, né? Pegar um empreendimento que é 40, 50 milhões, não é pouca coisa. Então, fale para o nosso ouvinte. Eu sei que é uma coisa às vezes óbvia, mas eu acho que é importante você falar. Eu acho que é o que nós temos como nosso inventário, né? O nosso projeto, ele faz com que esses empreendimentos ou essas necessidades de comunicação, elas atinjam o nosso usuário, né, o pretenso comprador, de todas as maneiras. Eu costumo dizer aqui que você precisa elaborar o teu mapa logístico, né? Como você tem o Brasil, né, que tem ferrovia, tem freeways, tem aéreo, tem uma série de coisas. Você tem na sua área de comunicação que criar o seu mapa logístico. Você precisa ativar a tua marca, então um evento é fundamental. A TopView tem essa capacidade. Nós temos uma série de alternativas para você. Nosso grande amigo aqui, o Bessa. A Bessa, você tem o Bessa em termos de cobertura. Você tem eventos onde você pode fazer com que o teu público seja atingido de uma maneira de corpo a corpo, né? E vocês têm essa tecnologia para poder chegar no público? Né? Você tem as famosas web series, né? Que são maneiras de contar histórias e disponibilizar isso através das redes sociais. Você tem programas como o teu, você tem anuários, né? Como a TopView. Então, a nossa solução, ela abrange todo um vestuário e uma indumentária que cobre todas as atividades, né, que a tua marca deve propiciar para o consumidor. E sempre com um alinhamento de construir isso a 4 mãos. A gente procura ouvir o cliente aqui. O cliente vem, estabelece suas dores, não é nem dores, é seus desafios, né? E a gente elabora toda uma série de ações, seja de ativações, ou seja de comunicação e informação, e coloca isso tudo em cima, através da nossa plataforma, nosso mandala, para que de maneira mais eficiente e mais otimizável o cara tenha o seu resultado. Então, é mais ou menos dessa linha que a gente procura colocar esse diferencial para o mercado imobiliário. Então, quase no final do programa, eu queria deixar só registrado que o Leonardo está aqui à disposição de você, né, consultor, não só ele, como também o grupo, a diretoria, para poder bater um papo, né? Fazer esse briefing, entender, não paga nada, conversar, ver e justamente fazer uma história, porque hoje o mercado precisa disso, né? Obrigado, Canto, mais uma vez. Eu acho que não era esse o interesse de a gente fazer uma propaganda aqui, né? Mas é contar um pouco da nossa história. Não, mas eu acho que é a oportunidade de realmente dizer ao nosso mercado, você que fala com o mercado imobiliário como um todo, de que a gente sim está à disposição. Eu, pessoalmente, me envolvo nos projetos, né? Com o próprio
elaboração, de ideia, né, do briefing, e a gente faz isso com muito carinho, com muita vontade, com muita paixão, com muito conhecimento, para que o cara tenha realmente uma eficiência. Eu costumo dizer que o nosso grande garoto propaganda tem sido o Carlos Rosman. O Carlos Rosman tem sido o nosso referencial dentro desse novo modelo. Agora nós estamos, inclusive, só para finalizar, colocando para o Rosman à disposição de um elemento que nós, de forma inovadora, né, colocamos à disposição, que são os influenciadores. Então, a gente faz com que os nossos influenciadores, e influenciadores também que não estão necessariamente na nossa casa, mas que são especialistas, né, em algum tema ou em alguma linha de audiência que seja relevante para aquele empreendimento, nós fazemos o briefing, nós fazemos a contratação e toda a elaboração da história que deve ser feita ou deve ser contada com aquele influenciador, para que ele também se utilize, né, a marca se utilize daquele empoderamento que aquele influenciador tem na sua audiência para vender o seu empreendimento. Então, essa é uma das novidades. O Grupo Avante está usando isso com muita eficiência, que é exatamente fazer com que os empoderados de audiências segmentadas possam também estar a favor do empreendimento, isso através de uma curadoria e de todo um agenciamento que o Grupo RIC faz para o cliente. E para encerrar, eu queria fazer um comunicado que a Confraria Imobiliária faz todos os anos a abertura do ano imobiliário. E sempre a gente faz uma homenagem. E esse ano a gente propôs à diretoria a homenagem a uma pessoa de comunicação que é o Leonardo Petrelli. Então esse evento vai se realizar no próximo dia 28, agora terça-feira, lá no Clube Curitibano, no jantar, onde estaremos recebendo aproximadamente ali umas 300 pessoas, todos os presidentes de entidades, autoridades, prefeito, governador. Você veja a importância que hoje em dia o grupo deu para esse setor. Isso aí está sendo reconhecido na pessoa do Leonardo, que vai receber essa honraria, entre tantas outras, mas eu quero dizer que a nossa é a mais importante. Ele recebeu outra, mas a nossa é a mais importante. Ok? Então, no dia 28, ele será homenageado e a gente fica muito feliz de ter você lá nesse dia 28, Leonardo. Ricardo, muito obrigado. É uma honra para mim. Eu disse a você que eu fiquei bastante emocionado e lisonjeado, mas esse não é um prêmio meu, é um prêmio do grupo, é um prêmio que é aquilo que vamos dizer, o resultado que a nossa parceria tem dado para o mercado imobiliário. E o fato de vocês nos darem essa oportunidade de homenagem, para nós nos sentimos muito orgulhosos. Muito obrigado por também estar aqui, né? Essa oportunidade de contar a nossa história e de estar lá também terça-feira recebendo essa homenagem aí pro Grupo RIC. Bom, esse foi Leonardo Petrelli Neto, hoje presidente do Grupo RIC. Espero vocês no próximo sábado ao meio-dia. Excelente final de semana.